Tarde da noite, do lado de fora do Hospital Santa Helena, a enfermeira Avery Brooks terminou seu turno, seu cansaço refletido na jaqueta barata e gasta que usava. Uma colega soltou uma risadinha de desdém. A mesma enfermeira mediana de sempre. Avery puxou a jaqueta mais apertada ao corpo, já acostumada ao desprezo que mascarava sua verdadeira identidade. De repente, o silêncio foi quebrado quando um helicóptero UH-60 Black Hawk desceu com estrondo em frente à entrada de emergência. Soldados das forças especiais saltaram focados e letais. Um deles gritou urgentemente: "Estamos procurando a tenente-comandante Avery Brooks agora." A enfermeira exausta ficou imóvel. Aquele era o posto que ela havia tentado enterrar o nome de uma heroína que ela havia tentado apagar. Avery Brooks tinha 29 anos, era enfermeira de pronto-socorro de temperamento gentil e voz suave. Ela mantinha deliberadamente um perfil baixo, sempre distante dos holofotes. Essa quietude era interpretada como fraqueza ou inexperiência por colegas que ansiavam por drama e reconhecimento. Sua história era um fantasma do qual ela tentava fugir. Ela havia sido médica de combate da Marinha dos États-Unis Neluada, servindo como especialista indispensável para uma unidade de apoio de nível elevado, conhecida como Raven 7. Sua competência era lendária, suas decisões instantâneas e impecáveis. Mas a lenda terminou numa missão de extração desastrosa e de alto perfil em Kandahar 2 anos antes. Avery conseguiu salvar seu comandante, o capitão Hale. Porém, um erro burocrático, a falha em autorizar suporte aéreo crítico, devido ao atraso na liberação de um código, resultou na morte de 3 de seus colegas mais próximos. Aquela perda, aquela traição sistêmica a quebrou. Ela carregava cicatrizes psicológicas profundas do tipo que não aparecem na superfície e que alimentaram seu desejo por uma vida civil calma e previsível. Ela via o sistema militar como tragicamente falho, uma máquina projetada para se proteger, não para proteger suas pessoas. Pediu baixa honrosa, buscou anonimato em um grande hospital metropolitano e falsificou deliberadamente seu arquivo civil para aparecer apenas como enfermeira trainee registrada. Essa subestimação era seu escudo feito para mantê-la longe de decisões de alto risco e da possibilidade de um novo fracasso catastrófico. O disfarce funcionou bem demais. Seus colegas, liderados pelo arrogante e residente-chefe Dr. Miles, a ignoravam rotineiramente. A nova enfermeira não sabe nada sobre traumas graves, zombavam. Ou ela é sempre tão quieta. Zero iniciativa. No pronto-socorro você precisa de confiança barulhenta, não de silêncio estudioso. Eles valorizavam o exibicionismo visível, não a preparação silenciosa e incansável. Ainda assim, as ações de Avery contradiziam constantemente o desprezo deles. Ela era sempre a primeira a confortar uma criança chorando. A que limpava e cuidava pacientemente das feridas negligenciadas de um idoso difícil. Ela tinha uma habilidade incomum de detectar sinais de sofrimento, antes mesmo dos monitores, um talento lapidado por anos, lendo sinais não verbais em zonas de combate. Numa certa noite, o Dr. Miles criticou sua suposta lentidão durante um exame de rotina. Minutos depois, aquele paciente entrou em choque anafilático severo e acelerado. Enquanto Miles se atrapalhava com o bloco de receitas paralisado pela súbita gravidade da situação, Avery pegou calmamente a caneta de epinefrina, confirmou a dose, aplicou no quadrante correto e estabilizou as vias aéreas, tudo dentro dos 60 segundos críticos. Ela salvou o paciente, mas a reação foi gelada. Palpite de sorte, Brooks. Você teve muita sorte, mas da próxima vez espere a ordem explícita de um médico. Rosnou Miles, o rosto distorcido por pânico reprimido e inveja. Avery não discutiu. Apenas murmurou: "Peço desculpas, doutor." Isso apenas reforçou a crença deles de que ela era frágil e facilmente intimidada. Ela continuou seu ritual silencioso. Todas as noites, ficava mais tempo na sala dos funcionários puxando uma mochila de lona gasta para o colo. Dentro,
Guardava manuais militares, especificamente documentos sobre trauma de combate avançado, técnicas de cirurgia em ambientes hostis e manejo de ferimentos sob pressão extrema. Ela estudava não para atuar no pronto-socorro, mas para manter o fio afiado que a vida civil ameaçava embotar. Sabia que aquele fio era a única coisa que mantinha os pesadelos afastados. O turno diurno havia sido um caos absoluto. 3 vítimas de acidentes automobilísticos graves chegaram simultaneamente. O doutor, Miles sobrecarregado e gritando ordens contraditórias, gerou um clima paralisante. Brooks saía do caminho. Você só está atrapalhando, berrava quando a viu se aproximar de uma das vítimas que perdia a cor rapidamente. Mas enquanto a equipe médica lutava para entubar da forma errada, Avery interveio com precisão suave e firme. Ela segurou os instrumentos necessários e realizou uma cricotomia de emergência impecável, um procedimento complexo e de alto risco para abrir a via aérea. Os níveis de oxigênio do paciente estabilizaram imediatamente. Ninguém ofereceu elogios. O consenso era de que ela tinha tido sorte novamente. Deviam pensar que Avery havia estudado aquela técnica específica na noite anterior, mas ainda assim afirmavam que ela falhara em seguir o protocolo adequado de identificação do paciente. O procedimento havia salvado uma vida, mas a papelada estava errada. E para o Santa Helena, a burocracia sempre vinha antes da pressão arterial. Quando o departamento finalmente se acalmou, Avery, exausta, porém meticulosa, ficou até tarde para limpar a sala de trauma sozinha, esfregando o sangue, trocando os lençóis e limpando cada instrumento cirúrgico. Ela tratava o local como se fosse um centro cirúrgico estéril, em plena zona de guerra. Cada detalhe importava porque cada detalhe era um ponto potencial de falha. Do lado de fora, a chuva começou a cair fria e pesada, refletindo o peso da vida militar, que ela tentava desesperadamente suprimir. Ao se preparar para ir embora, Avery retirou silenciosamente um pequeno objeto desbotado de seu armário. Era um patch de tecido gasto, onde se lia US Navy Combat Medical Response. Ela o colocou no bolso, precisando sentir a presença sólida daquele relicário. O patch era o último vínculo físico com seus 3 companheiros mais queridos mortos na missão em Kandahar. Ela o carregava como uma promessa silenciosa. Nunca falharei em agir novamente e nunca deixarei que um protocolo mate um paciente. No instante em que Avery atravessou as portas do hospital, o brilho branco e cruel do holofote do Black Hawk atingiu seu rosto diretamente. Poeira, água e detritos voaram por toda parte. Pedestres gritaram dispersando-se pela rua e veículos frearam bruscamente. O ar estava carregado com o cheiro de querosene e da urgência militar crua. Era uma cena de desordem militar total, imposta a uma noite civil tranquila. Um oficial de operações especiais, construído como um muro de tijolos e irradiando autoridade imediata, saltou do helicóptero. Ele gritava ao microfone tático, a voz rasgada pela urgência. Alguém viu a tenente-comandante Avery Brooks. Respondam. Isto é uma emergência médica. Não temos tempo. O segurança do hospital, um homem chamado Ted, que muitas vezes via Avery limpando tarde da noite, apontou com o dedo trêmulo para a figura pequena parada na porta. É ela. Ela acabou de terminar o turno. Mas ela é só uma enfermeira nova aqui. Toda a equipe SEAL, um grupo de operadores intensos e silenciosos, voltou a atenção imediatamente para Avery. Seus olhos percorreram o rosto cansado dela, a jaqueta barata e os sapatos gastos. Então, a mudança coletiva aconteceu, a intensidade profissional e contida deles se dissolveu instantaneamente em um respeito profundo, quase cerimonial. Aquilo não era uma busca, era uma recuperação. O oficial à frente, um homem chamado Miller, avançou em direção a ela com passos firmes, parando-a a apenas 1 metro de distância, batendo os calcanhares numa postura rígida perfeita. Senhora, nossa equipe precisa da senhora. Temos um código 0 vítima crítica.
Avery deu um passo para trás, sua fachada civil começando a rachar confusão e pânico, girando em seus olhos. Senhor, vocês estão enganados. Eu sou apenas Avery Brooks. Sou enfermeira aqui. Não estamos enganados, tenente comandante, respondeu ele. O capitão Mason Hale está morrendo e ele pediu especificamente por você. O nome caiu como um trovão. Mason, o capitão, o homem que havia sido seu comandante, o que sobrevivera à explosão em Kandahar, o que a arrastara para fora dos destroços em chamas e a obrigara a buscar ajuda. Ele era o único que sabia toda a extensão do treinamento que ela tentava esconder. E toda a dor que ela carregava. E agora ele estava apostando sua vida na competência dela. Percebendo o sofrimento dela, o oficial continuou com urgência, abaixando a voz para se fazer ouvir, apesar do vento brutal das hélices. Ele sofreu um trauma interno massivo causado por um IED. A pressão está despencando. O médico da base não consegue localizar a fonte da hemorragia. É complexo demais. Há uma lesão de esmagamento na parede torácica combinada com uma laceração profunda e específica da artéria intercostal. O padrão da lesão é único. Mas por que ela implorou o medo de retornar àquela vida apertando seu peito? Vocês têm cirurgiões militares. Têm equipamentos melhores. Por que, senhora? Respondeu o Seal, a voz caindo para um tom quase desesperado. Ele disse duas coisas. Primeiro, ela pensa mais rápido que um bisturi. E segundo, só ela sabe onde está a minha outra cicatriz. Ele disse que o novo trauma fica ao lado de um ferimento antigo, aquele que você tratou perto da quinta costela margem lateral. Ele disse que precisa do toque Brooks. Avery sentiu o frio espalhar-se por dentro. Era verdade. Anos antes, sob fogo pesado, ela havia realizado um remendo torácico de emergência em Hale. Um procedimento tão preciso e tão pouco convencional, que somente ela saberia as coordenadas anatômicas exatas do tecido comprometido e sua fragilidade atual. Mason estava confiando naquela habilidade única e perigosa para sobreviver a uma complicação impossível. O vento do rotor rugiu impaciente por sua partida. O piloto piscou as luzes externas, o sinal universal de "o tempo acabou". Então, na entrada do pronto-socorro, o Dr. Miles e duas outras enfermeiras apareceram atraídos pela comoção e pelas luzes. Dr. Miles viu toda a cena aos soldados. O helicóptero, o holofote e sua mandíbula caiu, mas sua arrogância reapareceu imediatamente. Ele viu ali uma oportunidade de reafirmar sua autoridade decadente. Gritou por cima do barulho das hélices: "Soldados, vocês estão com a pessoa errada. Ela é uma enfermeira civil mediana. Vocês precisam de um médico de verdade. A certificação dela é limitada. Esta instituição não reconhece nenhuma habilidade cirúrgica dela." O líder dos SEALs, Miller, girou com uma fúria controlada. Seu uniforme estava impecável. Sua presença era dominante e seu rosto, uma máscara de desprezo gelado. Ele não gritou. Falou com a autoridade afiada e inquestionável de um veterano de combate. Era o oposto perfeito e mortal da fanfarronice do Dr. Miles. "Doutor", declarou Miller, o título escorrendo em desprezo. "Esta mulher, Tenente Comandante Brooks, é responsável por desenvolver o protocolo de triagem atualmente usado pela Marinha em todas as equipes de operações especiais no mundo. Ela salvou todo um destacamento Raven 7 em uma emboscada de grande escala enquanto evacuava os feridos ao mesmo tempo. Ela opera fora da sua certificação porque sua habilidade transcende toda a sua instituição. Agora, qual de vocês tem a audácia de impedir uma extração médica prioritária solicitada por um capitão condecorado?" A equipe do hospital congelou completamente silenciosa. Dr. Miles, o rosto cinzento como cinzas, engoliu as palavras. A verdade, o posto real, a história real, a competência real, havia sido exposta por um soldado que tratava Avery como realeza. Avery olhou para o helicóptero, depois para o hospital, onde sua competência havia sido ridicularizada. Olhou para suas próprias mãos trêmulas, as mesmas que haviam tremido em Kandahar.
Ela havia fugido daquela vida uma vez, mas Mason não fugira dela. Ela respirou fundo, um sopro áspero, e o pânico civil finalmente cedeu ao frio profissionalismo que ela cultivara no deserto. Certo, disse a voz repentinamente firme e resoluta os anos de submissão derretendo. Coloquem-me no rádio. Quero um feed limpo dos sinais vitais dele. E preciso saber a pressão atmosférica no ponto de inserção. Eu estou indo. Ela deu um último puxão no pet dentro do bolso, um compromisso silencioso com sua equipe perdida. Não deixarei ninguém para trás novamente. O Black Hawk subiu em um voo vertical agressivo, a violência da ascensão confirmando a gravidade da missão. Pressa contra o assento, a mente de Avery já estava no posto avançado, o FOB. Miller, o líder SEAL, entregou-lhe uma lanterna cirúrgica de campo. 14 minutos até o FOB, senhora. A missão se chama Operação Mão Vermelha. Estamos extremamente desfalcados e mal equipados. Hale é o ponto crucial. Avery não respondeu. Ela estava no modo examinando o kit cirúrgico de campo, com a hiperconcentração de uma lapidadora de diamantes. Seus movimentos eram econômicos, rápidos, perfeitamente precisos. Ela já não era mais Avery Brooks, a enfermeira tímida do pronto-socorro. Era a tenente-comandante Avery Brooks, médica de combate. E estava avaliando as fraquezas do próprio equipamento. Preciso de um sistema de aquecimento de fluidos de alto fluxo. Se não tiverem, preciso de 2 socorristas prontos para bombear soro aquecido manualmente. Preciso de um retrator torácico, não versão civil, mas militar compacta. Quero uma superfície limpa e o rotor wash minimizado num raio de 1,5 metro ao redor da zona de triagem. Miller, agora completamente respeitoso, retransmitiu cada ordem com precisão ao piloto e à base. Ele a observava, reconhecendo o foco de alguém capaz de realizar cirurgias complexas, com base apenas em memória e toque. O Black Hawk pousou não com suavidade, mas com um impacto duro e controlado, como um pouso de emergência calculado na zona de pouso improvisada no deserto. O ar estava espesso com o cheiro acre de terra queimada e combustível de jato. Fumaça subia de um local recentemente atingido por morteiro. Mais de 20 SEALs, fortemente armados, correram ao encontro deles, os rostos marcados pela urgência desesperada. Ela chegou. Brooks está aqui. Liberem a área agora. Avery desceu. Imediatamente os soldados se dividiram formando um corredor impecável e respeitoso, um gesto espontâneo reservado para oficiais de alto escalão ou ativos indispensáveis. Mason Hale jazia em uma maca de metal preso pelas correias, o rosto pálido como um fantasma, a respiração curta e irregular. Seus olhos, embora quase fechados, mostraram um brilho de alívio desesperado. Avery, eu sabia que você pensaria fora da caixa. Eu sou a caixa agora, Mason, disse ela, ajoelhando-se imediatamente, aferindo o pulso e avaliando o perfil do trauma. Um médico militar imponente, o Major Davis, cirurgião principal da base, avançou o rosto vermelho de indignação profissional e da vergonha de não ter conseguido diagnosticar. Eu sou o chefe de trauma. Você é pessoal civil. Não tem autorização para operar Avery, nem sequer olhou para ele. Suas mãos já estavam sobre o peito de Mason, aplicando pressão calibrada com precisão cirúrgica. Sua voz gelada e absolutamente decisiva cortou a arrogância do major como uma lâmina. Major, fui especificamente solicitada. Ele está comprometido na margem lateral da quinta costela. A hemorragia interna é oculta adjacente a um rasgo fibroso. Se o senhor tentar uma abertura cirúrgica tradicional, provocará uma exsanguinação sistêmica incontrolável. O senhor não tem as informações necessárias. Afaste-se. O major e o pessoal ao redor congelaram. A especificidade do conhecimento dela, a localização exata e a natureza da complicação era um detalhe impossível para qualquer pessoa de fora saber. Ela estava lendo o corpo de Mason, como se fosse um mapa que ela mesma havia desenhado. Avery começou a trabalhar.
Era um balé de medicina de emergência, identificando o ponto exato da hemorragia oculta, apenas pela palpação, instruindo os socorristas da base onde aplicar pressão localizada, preparando a configuração da toracotomia e controlando a hemorragia com uma técnica avançada que ela própria havia desenvolvido em campo. Um procedimento projetado para reparar traumas complexos com mínima agressão tecidual. Cada movimento era econômico. Cada ordem precisa. Um médico SEAL experiente segurando um soro de alto fluxo murmurou: "Ela é mais rápida do que qualquer cirurgião de trauma que já vi. Olhem o controle dela. Ela antecipa 2 passos à frente. Em 7 minutos e 40 segundos de terror concentrado, os sinais vitais de Mason estabilizaram. Sua respiração aprofundou e seu pulso voltou a um ritmo administrável. Ela o puxara de volta do precipício não com sorte ou máquinas pesadas, mas com pura confiança cirúrgica. Ele estava seguro para transporte imediato. Quando Avery terminou de fixar o curativo, um coronel, o comandante do FOB, um homem chamado Reynolds, que havia observado toda a cena, aproximou-se dela. Sua expressão era uma mistura de profundo alívio e súbito reconhecimento. "Tenente Comandante Brooks", disse ele, a voz rouca de emoção, endireitando-se instantaneamente. "Eu a conheço. Eu era o oficial de comunicações no posto de comando durante o incidente em Kandahar. Vi o que aconteceu depois. A senhora é a única sobrevivente do Rescue 9. Disseram-nos que sua equipe havia sido perdida por completo." Um silêncio pesado caiu sobre o campo. Rescue 9, a unidade cuja morte fora classificada. A que Avery tentara enterrar. A que a Marinha havia oficialmente dado como perdida. Avery se levantou, o rosto marcado de sangue e suor. Olhou diretamente nos olhos do coronel seu olhar, carregando toda a dor e orgulho de seu passado. "Eu apenas faço o que preciso fazer, senhor." O coronel, tomado pelo peso da união entre o sacrifício passado dela e sua competência presente, virou-se para as dezenas de soldados reunidos. Sua voz, treinada para comandar, ecoou por toda a base. Todos os Navy SEALs e pessoal de apoio, atenção. Apresentar armas e saudar a Tenente Comandante Brooks. Este é o padrão de cuidado pelo qual vivemos e morremos. Dezenas de soldados de elite bateram os calcanhares em perfeita sincronia e prestaram continência. O som seco das botas no chão foi um som de reverência profunda. Reconhecendo a autoridade inegável da habilidade sobre o posto, os olhos de Avery se encheram de lágrimas, não de orgulho, mas da tristeza pesada de ser reconhecida por uma vida que ela pagara caro para deixar para trás. Ela devolveu a continência com precisão militar perfeita, algo que não fazia há 2 anos. A vindicação era absoluta e testemunhada pelos mais altos oficiais presentes. A notícia chegou ao Hospital Santa Helena em menos de 1 hora. O incidente era espetacular demais, o Black Hawk audacioso demais, e ver uma equipe SEAL saudando publicamente uma enfermeira civil era viral demais para ser contido. A sala de descanso fervilhava de sussurros horrorizados. "Tenente Comandante." Ela era uma oficial naval de médio escalão, a única sobrevivente de uma equipe classificada, e nós mandamos ela limpar o chão. A constatação coletiva do quanto haviam julgado mal Avery e de como confundiram eficiência silenciosa com incompetência foi um golpe devastador no ego corporativo cuidadosamente construído do hospital. O diretor do hospital ficou mudo, trancado no escritório, revendo freneticamente os relatórios disciplinares assinados pelo Dr. Miles. Ele assistiu ao noticiário mostrando o coronel Reynolds agradecendo publicamente uma médica de combate condecorada e criticando a burocracia civil que quase permitiu que um dos maiores recursos humanos da nação fosse descartado. A mulher que ele permitira que o Dr. Miles humilhasse agora era o epicentro de um incidente nacional. No dia seguinte, a verdade foi finalmente formalizada. O Black Hawk voltou desta vez, pousando no heliponto seguro e designado do hospital. O rugido era menos frenético, mas a intenção era absoluta.
Membros da equipe SEAL, liderados pelo capitão Hale, agora móvel e estável, marcharam para o saguão principal. Eles não estavam ali para tratamento. Estavam ali por respeito numa declaração pública e inegável. Onde está a tenente-comandante Brooks, exigiu Hale, a voz firme carregando a autoridade de um homem recuperado e de um oficial superior. Estamos aqui para agradecê-la formalmente e garantir que esta instituição compreenda o erro de seu julgamento. Os funcionários que haviam zombado dela, incluindo o Dr. Miles, agora escondido em um depósito de suprimentos, foram obrigados a assistir à cena. Eles arrastaram os pés olhando para o chão em vergonha. Na noite anterior, haviam chamado Avery de enfermeira mediana. Quando Avery finalmente voltou ao hospital para finalizar sua papelada de desligamento, entrou pelas portas principais usando uma roupa civil simples. No momento em que apareceu o capitão Hale e toda a equipe SEAL, entraram em posição de sentido, executando uma continência impecável bem ali no saguão civil. O público e a mídia reunida tiraram fotos. Avery corou sobrecarregada pela demonstração pública de profundo respeito militar. Um jovem médico residente, Dr. Evans, que sempre a admirara em silêncio, aproximou-se os olhos cheios de lágrimas sinceras. Ele abaixou a cabeça profundamente. Senhora, falo pelas pessoas de bem aqui. Peço desculpas por nossa cegueira. Confundimos seu profissionalismo silencioso com inexperiência e deixamos nosso ego criar políticas. Avery olhou para ele os olhos gentis, sem qualquer amargura. Seu pedido de desculpas é aceito, doutor. Mas por favor, não se desculpe comigo. Apenas parem de confundir arrogância com competência. Nunca ignorem a necessidade silenciosa de um paciente só porque ela não se encaixa no seu protocolo preferido. O maior risco é sempre a hesitação. Ela não ficou muito tempo. Assinou seus papéis de desligamento e deixou o hospital pela última vez. Ao sair, a equipe SEAL formou uma guarda de honra silenciosa e disciplinada, escoltando-a até o veículo militar. Os funcionários do hospital observaram, percebendo que não haviam apenas perdido uma enfermeira, haviam traído publicamente uma heroína. A vergonha era palpável e a lição de que o verdadeiro valor muitas vezes reside na humildade finalmente foi aprendida. O hospital anunciou imediatamente uma revisão completa de políticas, prometendo priorizar competência clínica em vez de conformidade burocrática. A comunidade havia sido despertada pelo som frio de um helicóptero vindo buscar sua heroína de volta. Uma semana depois, chegou um convite formal do Departamento da Marinha, ignorando todos os canais burocráticos normais. A tenente-comandante Avery Brooks estava convidada a retornar ao serviço, com promoção imediata a comandante, para atuar como arquiteta-chefe e diretora de doutrina e treinamento médico avançado de campo. Era um cargo criado para ela, uma missão para reescrever as regras que ela fora forçada a quebrar e os protocolos que custaram a vida de seus colegas. Avery estava no vasto asfalto do aeroporto militar. O sol da tarde lançava uma luz calma e uniforme sobre seu rosto. Ela agora vestia seu uniforme formal da Marinha, a insígnia de comandante brilhando testemunho de seus anos de sacrifício silencioso. Mason Hale, agora em recuperação, aguardava perto de um novo e reluzente Black Hawk médico. Bem-vinda de volta, comandante. Obrigado novamente. Você me devolveu a vida 2 vezes. Avery sorriu um sorriso genuíno e leve ausente havia 2 anos. Eu apenas fiz o que sempre faço, Mason. Recuso-me a deixar alguém para trás. O comando militar, reconhecendo sua expertise incomparável, adotou imediatamente sua filosofia central. Revisaram todo o currículo de medicina de combate, focando em soluções rápidas e não convencionais para traumas. Estabeleceram um novo programa altamente avançado de treinamento para socorristas de operações especiais, dedicado a tomar decisões de altíssimo risco em frações de segundo. O programa recebeu o nome de Protocolo Brooks. Cada recruta sabia a história da mulher que o criara a enfermeira que fora considerada mediana por um hospital civil,
mas era a única pessoa confiada pelas forças de elite do país. Sua missão era ensinar o poder da não conformidade consciente, quando uma vida estivesse em jogo. Durante seu discurso inaugural para a primeira turma de novos socorristas, SEAL, um jovem recruta intimidado, porém respeitoso, aproximou-se dela. Senhora, qual é a regra mais importante para salvar uma vida? É a técnica ou o treinamento? Avery olhou para o rosto ansioso do jovem, seus olhos refletindo a sabedoria adquirida tanto no pronto-socorro quanto no campo de batalha. Não é nenhuma das duas. É a convicção. Respeite a vida, não o seu ego. A competência é silenciosa, mas salvar uma vida é a declaração mais alta que você pode fazer. Nunca hesite por medo de falhar. A hesitação é a única falha verdadeira. O legado de St. Helena foi que o Dr. Miles foi rapidamente rebaixado e o diretor do hospital foi forçado a uma aposentadoria antecipada. A política do Hospital St. Helena mudou drasticamente, introduzindo um novo padrão chamado Protocolo Avery, para eventos de múltiplas vítimas, priorizando intervenções imediatas para salvar vidas acima da documentação burocrática. Quando o sol finalmente se pôs no horizonte, banhando a base em uma luz dourada suave, Avery ficou na beira do pátio de aeronaves, observando as luzes distantes da cidade brilharem. Ela já não fugia do passado. Estava ativamente moldando o futuro. Ela levantou o olhar para o céu na direção do lugar onde seus 3 companheiros tinham sido perdidos para sempre. Sussurrou suavemente ao vento. Promessa cumprida. Eu voltei agora, comandante. Agora nós ensinamos a lição. Os mortos comandam os vivos. A vida que ela havia tentado enterrar tornou-se o legado extraordinário que ela escolheu construir. A comandante Avery Brooks passou de uma enfermeira esquecida a uma heroína nacional, não por mudar quem era, mas por forçar o mundo a reconhecer seu verdadeiro valor. Ela provou que sistemas construídos sobre medo e papelada sempre se curvarão diante da necessidade absoluta de coragem e habilidade. Seu retorno ao serviço não foi uma promoção. Foi uma vindicação. A recuperação de um recurso tão valioso que todo o aparato militar dos Estados Unidos teve de enviar um Black Hawk para resgatá-la dos escombros de um sistema civil quebrado. Se você acredita que a coragem ainda vive nos heróis do dia a dia, inscreva-se na história dos veteranos. Pessoas reais estão criando e contando histórias, não produções em massa feitas por IA.